Ele fala que hoje em dia ele consegue tocar, compor bastante e tocar, convidar os músicos que ele quer tocar, né? Então ele falou que isso é um prazer, né? Você poder chamar quem você quer tocar para participar do seu grupo, né? Então ele fala que esse processo de criação, esse processo de escrita, de composição, o que ajudou ele também a chegar nesse ponto, né? De conseguir entender, se conhecer como músico e saber o que e quem ele precisa para tocar com ele quando ele está gravando, né? Então esse é um ponto bem legal. E aí acontece, ele dá algumas dicas aqui, que eu vou passar aqui, ó. Deixa eu pegar a anotação aqui. Ele recomendou um livro aí para os contrabaixistas, né? Um livro para que ele estuda, chamado Técnica de Arco Contemporânea, Fred Zimmermann. Então é um livro que ele estuda, ele falou que os exercícios desse livro ele estuda até hoje, estuda todos os dias. Então esse é um ponto. Depois eu vou colocar no podcast, eu vou ver se eu consigo colocar, porque eu consegui gravar algumas partes que ele toca, né? Ele faz os exercícios e dá alguns exemplos. No podcast eu vou colocar esses áudios aí, uns trechos desses áudios. E ele indica também dois livros, que é O Jogo Interno da Música e O Jogo Interno do Tênis. E aí foram abertas algumas perguntas e eu peguei algumas perguntas aqui que eu achei interessante. Uma pergunta o que ele estuda? Então ele falou de alguns processos. Uma coisa que ele falou que ele estuda todo dia é um processo rítmico. Ele estuda algumas claves rítmicas. Ele fala que isso ajuda na independência dele como música, na parte de interiorização rítmica, e o que ele consegue passar, reproduzir para criar as músicas dele, né, para as composições dele. Então ele fala que ele pega alguns exercícios rítmicos, ele começa a estudar, e aí depois aquilo ele passa para a composição dele, né? Ele consegue passar isso para a composição que ele faz como uma forma de exercício e acaba virando a música, né? Uma outra coisa, um rapaz perguntou como ele se via nessa parte de improvisação, né? Nessa parte de tocar junto com outros grupos. E ele fala que tocar é um processo que você está dentro e fora ao mesmo tempo, né? Quando você está improvisando, porque você está observando todo mundo que está tocando e ao mesmo tempo você está se escutando para saber o que está acontecendo dentro de você para você colaborar com esse grupo. Então esse é um dos pontos também que ele fala. E uma questão também que perguntaram sobre composição, né? Como que é essa forma de compor, como que ele faz para compor ou estudar isso. E ele fala que no processo de composição é a mesma forma no processo de aprendizado de um instrumento ou de um gênero, no caso do jazz ou de improvisação, no caso assim. Ele fala que você tem esses três mesmos processos, que é imitação, assimilação e inovação. Ele fala que esses três processos são os mesmos processos que a gente tem na parte da composição, né? Então, ele dá algumas referências que ele tem como compositores. Um dos compositores que ele fala é o John Coltrane, Wayne Shorter e Kenny Werner, que é um pianista também. Ele fala que esses três foram referências para ele no começo assim, de compositores. E ele falou que é o mesmo processo. Ele imitava a forma de tocar, a forma de escrever, a forma de harmonizar e fazer todo esse mesmo processo. Depois de um tempo, ele começa a ter o próprio processo, né? Ter a própria forma de compor, começa a ter a própria linguagem, a própria característica, né? De você ouvir falar, esse aqui é Dave Holland, ou enfim, qualquer outro músico, né? E ele fala que uma coisa importante que a gente precisa observar, mesmo quando a gente vai copiar, é como está a estrutura daquela música, né? Então, se você quer quer imitar um determinado músico, então você precisa prestar atenção em tudo. Parte rítmica, parte melódica, parte harmônica, como que a harmonia funciona com a melodia. A melodia dura um compasso, dura 2 compassos, essa harmonia fica por esses 2 compassos, é mais ou é menos? Como que a harmonia cruza com a melodia? Como está escrito isso? Ritmicamente harmônico, como, né, o ritmo harmônico, como que está sendo esse ritmo harmônico? É uma harmonia que a cada tempo ela troca harmonia, demora 2 tempos, 4 tempos, 8 tempos. Então, ele fala para você observar tudo isso. Tudo isso faz parte de um processo de observação que depois você também vai imitando e assimila e inova, né? Então, esses são os 3 processos. Ele fala também que ele faz análises de Bach, Stravinsky, Beethoven, Brahms, enfim. Ele
continua fazendo análises até hoje das músicas, porque isso ajuda também ele no processo da escrita, no processo da análise em geral, né, que ele precisa fazer. E, no fim, ele toca algumas coisas que eu vou colocar no podcast também, e é muito interessante. E eu vendo ele tocar, realmente é muito intenso, assim, né? Eu tava quase de frente para ele, assim. Então, é muito intenso, assim, você vê essa forma que ele fala, quando ele fala que está dentro e fora ao mesmo tempo, não só com um grupo, mas tocando sozinho, porque tem vídeos dele no YouTube tocando show dele de 1 hora e pouco, contrabaixo solo. E é incrível, assim. E essa parte de você ver o quão profundo ele vai quando ele está tocando, está improvisando, assim, e a gente, de frente para ele, a energia que a gente percebe e a intensidade que ele está tocando é incrível. Então, caso você tenha a oportunidade de ir num show dele ou de algum outro músico, observe isso também, porque isso é muito importante para nós que somos músicos, para termos como referência e inspiração para que a gente leve isso para a nossa música também, ok? Então, esses são alguns pontos que o Dave falou e alguns pontos que eu achei importante, que eu anotei e tirei aqui para a gente ouvir e saber da história um pouco dele, tá bom? Abraço!